sou Marcelo Renaciliano, sou fisioterapeuta há 20 anos e já fiz parte do grupo de esclerose lateral amiotrófica do setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Hoje estou nesse mesmo setor de doenças neuromusculares, mas no ambulatório de cuidados integrativos, que trata não só da ELA, mas também da ELA, né, junto com outras doenças neuromusculares, a partir de uma ótica integrativa. O que é essa ótica integrativa? São exercícios físicos juntos com canto, com medicina tradicional chinesa, com arte-terapia, né? Então, é uma forma que integra várias intervenções, tanto medicinas tradicionais, do Oriente, do Ocidente, quanto a medicina clássica, né, ocidental, e a gente tenta, nesse ambulatório, também auxiliar na recuperação, na manutenção e na promoção da saúde desses nossos pacientes. E vamos falar sobre a chamada fisioterapia motora, né? E já de antemão, acredito eu que deva ter muitos fisioterapeutas aqui, já fazer uma correção, né? Então, assim, fisioterapia motora é um termo leigo. A terapia, nós falamos de uma ciência e arte, né? Muitíssimo complexa, e aí dentro dessa ciência e arte nós temos as chamadas intervenções, e aí tem uma delas chamada cinesioterapia. Tá? O que é a cinesioterapia? É um tipo de terapia através da movimentação, dos exercícios, tanto passivamente quanto ativamente, ou seja, o paciente contraindo, pode ter auxílios de equipamentos, pode ter auxílio do próprio fisioterapeuta, ou de uma outra força externa. Então, nós chamamos isso de cinesioterapia, tá? A partir de agora, talvez eu vá repetir várias vezes esse nome. Então, no imaginário, né, coletivo, o termo fisioterapia motora, quando eu for me referir à fisioterapia motora, eu utilizarei o termo cinesioterapia, tá? Então, vamos falar um pouquinho, puder passar o próximo slide, fazer uma pergunta. Ela é uma doença motora? Ela é uma doença motora durante muito tempo e se consolidou a ELA como uma doença estrita e unicamente motora, né? A brilhante palestra que me antecedeu aqui, né? A doutora falando sobre a fisiopatologia da ELA e falando sobre a lesão do neurônio motor superior, no córtex motor, do neurônio motor inferior, no corno anterior da medula. Mas é só isso? Não, não é só isso. Já há muito tempo, há pelo menos 10 anos, né, estamos discutindo a ELA como uma doença multissistêmica, tanto do ponto de vista fisiopatológico, né, quanto do ponto de vista das dimensões da saúde como um todo. Nós não temos só a via piramidal, cortical envolvida na ELA. Estudos pós-mortem têm mostrado que você tem degeneração em outras áreas motoras, como, por exemplo, o cerebelo, né, e parece que esse tipo de precipitação de lesão pode predispor a condições perigosas, como as quedas, sem falar nas questões psicoemocionais, que também estão relacionadas. E se a gente for ver, né, também a doutora falou sobre os principais sintomas. Um dos sintomas que ela falou, não sei se vocês perceberam, foi a dor. Então, assim, uma experiência sensorial desagradável está muitíssimo presente, né? Ela está presente a cada 10 pacientes, 6 sentem dores, né, de ela. Uma experiência sensorial em uma doença puramente motora, não. Então, ela é uma doença multissistêmica do ponto de vista fisiopatológico também. Quando a gente fala da fraqueza, a fraqueza ela pode ser lá central, mas ela também acaba desenvolvendo uma série de envolvimento e comprometimento no nível periférico. Então, você chega a ter, até no nível da célula muscular, deteriorização, degeneração da mitocôndria, né? Então, assim, quem faz a energia dentro da célula muscular lá acaba sendo também prejudicado. Então, é uma cadeia de lesões, do ponto de vista anatomopatológico, que desencadeia uma série de sintomas, alguns motores, que podem ter repercussão funcional, outros sensoriais, como a dor, outros psíquico-emocionais, né, como distúrbios do afeto, ansiedade,
devemos encarar ela como uma doença multissistêmica. E como multissistêmica, também será a intervenção da chamada fisiomotora, a doravante cinesioterapia. A cinesioterapia tem uma ação não só no comprometimento motor, como também é multissistêmico. Ela tem uma melhora somatosensorial, tem uma diminuição da dor, tem uma melhora na questão da ansiedade, da depressão, tá? Então, só para a gente ampliar um pouquinho a dimensão do que é ela e do que é a própria intervenção, né, chamada cinesioterapia ou fisioterapia motora. Próximo, por favor. Questão conceitual, né? E é muito importante a questão conceitual, porque ela tem um impacto no entendimento dos artigos científicos que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque muitas vezes nós lemos artigos científicos dizendo que tal fisiomotora ou tal atividade motora produziu benefícios ao paciente, não produziu benefícios ao paciente, ou ainda prejudicou o paciente. Isso porque há uma variação do que nós chamamos de treinamento físico. E ele pode ser muito diferente, dependendo de como a gente organiza em relação à frequência, duração, intensidade, modo, e é sobre isso que diz esses conceitos. Atividade física, poderia perguntar aqui para todos vocês, quem faz atividade física diária, todos os dias? Tenho certeza que poucos levantariam a mão. E aí eu falaria para vocês assim, todo mundo aqui faz atividade física todos os dias. Atividade física é qualquer atividade cujo consumo energético é maior do que aquele que nós temos em repouso. Então, escovar os dentes, correr para pegar o ônibus, lavar a louça, tudo isso é atividade física. E aí eu pergunto para vocês, atividade física é suficiente ou é capaz de produzir alterações físicas ou psíquicas em um paciente com ela ou qualquer outro paciente para produzir benefícios físicos e psíquicos? Provavelmente não. Provavelmente não. Nós vamos precisar de algo que seja melhor organizado. Nós chamamos isso de exercício físico. Exercício físico é um exercício guiado, coordenado na sua frequência, duração, intensidade, modo, de forma a ganhar ou aprimorar as capacidades condicionantes e coordenativas. Quais são elas? A força, a flexibilidade, a resistência, né? A resistência, capacidade de vencer a fadiga. Então, a coordenação motora, todas essas capacidades, elas só podem ser desenvolvidas ou aprimoradas ou mantidas se eu criar um programa de treinamento que seja focado para aquele ganho específico que nós desejamos. A isso nós chamamos de exercício físico. Quando o exercício físico é organizado para uma condição, para uma doença, por exemplo, uma síndrome, uma enfermidade, nós usamos o termo cinesioterapia. Então, através de exercícios, nós vamos tentar recuperar ou promover a saúde de uma pessoa. No caso aqui, nós estamos falando da ela. Então, muito cuidado. Toda vez que vocês verem um ensaio clínico, uma revisão sistemática, dá uma olhada em que tipo de exercício estamos falando, tá? Hoje em dia tem se batido muito na tecla do exercício físico altamente monitorado para ela. Então, não basta só fazer exercício físico, ele precisa ser altamente monitorado. Ainda que seja exercício domiciliar, ele precisa ser monitorado. Por quê? Porque, às vezes, a atividade física que o paciente realiza, ela é ineficaz com o propósito de recuperar a força, ou manter a força, né, ou diminuir a dor. Fechamos, então, essa parte de conceito inicial, sabemos que ela é uma doença multissistêmica, sabemos que nós fazemos cinesioterapia, que é uma intervenção bem complexa, organizada, com fins para melhorar as capacidades condicionantes e coordenativas. Agora vamos ver o que tem de publicação para a gente falar um pouquinho sobre ela, tá? Nesse estudo aqui, ó, eu coletei para vocês os principais sintomas relatados pelos pacientes. Vejam, o primeiro, fadiga. Cada 10 pacientes, 9 relatam fadiga, né? Rigidez muscular, outro envolvimento também do sistema músculo-esquelético muito, muito frequente. Cãibras. Então, vejam que todos eles estão relacionados à hipomobilidade, à fadiga, à fraqueza, né?
E aí o interessante é que esse mesmo estudo mostra que, embora a fadiga seja o sintoma mais relatado, o sintoma mais frequente, ele também é o menos tratado. Esse mesmo estudo também mostra que a força de potência, a força de resistência, também é pouquíssimo tratado. Olha que curioso, embora o comprometimento dos pacientes com ela seja majoritariamente motor, o treinamento que é submetido a esses pacientes não envolve um treinamento com foco no tratamento da fadiga e no ganho de força de resistência ou força de potência. Olha que curioso isso. E aí eu pergunto para vocês por quê? Há um medo que ele tem uma história, a construção desse pensamento, de que o exercício físico pode ser não só não benéfico, como ele pode ser prejudicial aos pacientes com ela, e ele pode até mesmo causar a ela. Não sei se vocês sabem, no histórico da ela, inicialmente e até hoje, na parte histórica de livros, textos e artigos científicos, cita o antigo nome da esclerose lateral amiotrófica. Era em homenagem a um atleta que morreu na década de 40, década de 20 e 30 nos Estados Unidos, chamado Lou Gehrig. Ele era um atleta de beisebol, né? Ele era como se fosse o Neymar do beisebol. Ele era um grande atleta. E como ele treinava muito, se exercitava muito, treinava com muita intensidade, membro superior, imaginou-se, e aí ele desenvolveu a ela, e foi nomeada com o nome dele, a doença inicialmente, imaginou-se que talvez o exercício físico pudesse predispor a isso. E essa ideia foi reforçada durante muitos anos através de estudos epidemiológicos. O que é um estudo epidemiológico? Eles pegam pessoas com ela e pessoas sem ela e vê as características dessas pessoas. E eles observaram que tinham muitos atletas ou pessoas que se exercitavam de forma intensa no grupo com ela em proporção maior do que no grupo de pessoas que não tinham ela. E aí surgiu essa hipótese. Porém, e aí isso é importante, se vocês já saírem com essa ideia aqui, já fico muito feliz. Porém, isso nunca se concretizou em nenhum ensaio clínico grande, em nenhuma revisão sistemática. Não há nenhum bom estudo dizendo que é capaz de dizer que o exercício físico, ainda que intenso, possa causar a esclerose lateral amiotrófica. Esse é um primeiro ponto. É também um outro ponto dizer, ela pode piorar a doença, acelerar a doença, fazer com que a sobrevida seja menor, ainda que seja um exercício intenso? Não. Também não temos boas evidências para afirmar esse tipo de coisa. Embora o exercício intenso, e aí existem algumas evidências, estudos experimentais em seres humanos, dizendo que o exercício intenso pode promover espécies reativas de oxigênio, a lesão excitotóxica, né, que a doutora citou na palestra anterior. Essa lesão excitotóxica, ela pode ser induzida por exercício intenso? Sim, mas também nós não temos nenhuma forte evidência de que isso possa reduzir a sobrevida, ou seja, acelerar o desenvolvimento da doença. Não temos. Agora, o que nós temos é uma divergência na literatura sobre se o exercício faz bem ou se o exercício não tem efeito, tá? Essa é uma discussão ainda que está vigente. Por que essa discussão ainda está vigente? Porque nós temos poucos ensaios clínicos sobre exercício físico na esclerose lateral amiotrófica. Você vai falar assim, Marcelo, quanto que nós temos? Pouco quanto? Nós estamos falando de meia dúzia de ensaio clínico, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas revisões. Tem revisão aqui de 2009, 2010, ou seja, 10 anos atrás, da Cochrane, com 2 ensaios clínicos, ou seja, nós não tínhamos nada de informação. Porém, o pouco de informação publicada, já adiantando, diz que o exercício físico tende a melhorar os sintomas dos pacientes, especialmente a capacidade funcional e qualidade de vida. Eu estava dizendo para vocês sobre esse estudo, que é um estudo que ele acrescenta no volume do que nós estamos apresentando,
porque ele traz uma informação de uma análise microscópica do músculo de pacientes com ela que foram submetidos a exercício físico resistido e também exercícios de endurance. Nós estamos falando de 3 meses de exercício, 2, 3 vezes por semana, e aí, ao final, ele observou um aumento, que nós chamamos de hipertrofia, né? Um aumento da célula muscular, que é um tipo de célula muscular, nós chamamos de tipo 2, que é uma célula que tem uma função mais anaeróbica. Ela, normalmente, hipertrofia quando se faz musculação, né? E ela é uma fibra importante para quando a gente precisa das chamadas força de potência, né? Que é a força rápida. Essa força ajuda a fazer o deslocamento das articulações, tá? Então, é uma análise microscópica que ajuda, né? Que completa os dados clínicos que nós temos de melhora dos pacientes. Bem, eu até pulei um slide aqui, que é o slide 10, que eu coloquei um grupo de estudos que eu poderia resumir neles o seguinte: existe uma gama de estudos relacionando o exercício físico com, pode passar o próximo, o exercício físico com a ela, só que são estudos que nós chamamos de estudos com muitas tendenciosidades ou de pouca força. Esses estudos, eles trazem para a gente um panorama de que o exercício físico traz benefícios para os pacientes, e isso é quase que um consenso entre os especialistas. Opinião de especialista é o nível de evidência mais baixo, mas vejam, nós temos revisões sistemáticas com meta-análise falando dos benefícios do exercício, que é o maior nível, que é fundamentado nos ensaios clínicos. E nós temos estudos de caso controle e a própria opinião do especialista que reforçam essa ideia dos benefícios do exercício físico. Poderia dizer para vocês que há um outro grupo de estudo em animais, né? Que normalmente são modelos experimentais de ELA, né? Então, você tem um modelo em camundongo que você faz uma alteração gênica, que altera a expressão da SOD, né? Que é a superóxido dismutase, né? Então, você cria como se fosse um modelo de ELA, como se fosse da ELA familiar, para você fazer uma série de experimentos. O que a gente viu em animais? É importante também dizer para ter um conhecimento. Em animais, tem estudos que mostram que o exercício físico é capaz de retardar o desenvolvimento da doença. Também tem estudos mostrando que podem acelerar esse processo, tá? E tem estudos que mostram que há uma diferença, e isso é interessantíssimo, que há uma diferença na resposta ao exercício se o camundongo é macho ou fêmea. Ou seja, parece haver uma relação com hormônios sexuais na questão, tá? Então, dependendo do exercício, especialmente os exercícios intensos, os camundongos machos, eles têm uma melhor resposta do que os camundongos fêmeas, né? Ao passo que o exercício leve ao moderado, a resposta ela é melhor nos camundongos fêmeas. E também quando os camundongos fêmeas e machos são mais idosos, onde esses hormônios acabam reduzindo, essa diferença tende a ficar minimizada. Então vejam como é complexo a questão do exercício físico na ELA, né? Depende da intensidade, depende se é homem, depende se é mulher. Porém, a gente tem muita dificuldade de transportar o que acontece nesses estudos experimentais para o humano, né? Então, tem muitas diferenças. Normalmente, inclusive, o modelo de exercício que se faz em camundongos é um exercício de uma intensidade muitíssimo maior comparativamente com o que se faz nas fisioterapias com seres humanos. Então, existem ratos, por exemplo, que ficam correndo cerca de 12 horas por dia como forma de exercício, tá? Então, por fim, e já agradecendo a atenção de todos, eu coloco aqui esse estudo publicado em 2018, que ele fez uma análise sobre a fisioterapia, né, com ênfase na cinesioterapia, na esclerose lateral amiotrófica, e ele fala o que nós temos hoje, né? E aí ele fala o seguinte: a fisioterapia adaptada às necessidades e objetivos do indivíduo e focada em tratar sintomas e maximizar a função e a participação social permite que as pessoas com ela vivam plenamente e com qualidade. Resumindo a revisão dele, ele disse o seguinte, que eu preciso fazer uma cinesioterapia que ela é individualizada, que ela tem que ser focada nos sintomas
né? Ela tem como alvo, e aí isso é a própria vida do fisioterapeuta, né? Que é a questão funcional. Então, não só tratar a questão dos órgãos e sistemas, mas ver a expressão dessa melhora na questão funcional. E ter uma visão multissistêmica da doença e uma visão multidimensional de saúde, que a pessoa não é simplesmente uma fraqueza e que ela não tem como objetivo somente uma recuperação de força, tá? As dimensões da saúde são sociais, são físicas, são psíquicas, e desde 2008, né? Desde 2008 ou 2000, desde 98, se não me engano, a OMS fala que também é espiritual, tá? Então, assim, a cinesioterapia tem esse foco, né? Esse foco nas questões funcionais, sintomáticas, mas sem nunca deixar de visualizar o impacto que ela tem em todas as dimensões da saúde. Fico à disposição, tá? E agradeço o convite novamente da Arela.